Olá, vamos para mais um vídeo e acredito que 2022 não poderia fechar os nossos estudos sem que a gente falasse sobre a Lei de Acesso à Informação e um tema, né, que foi muito debatido, que é a questão do sigilo de 100 anos. Então, né, na linha do que a gente se propõe aqui no Lab de Jour, trazer um pouco das nossas discussões em sala de aula, tentar fazer de maneira objetiva, mas sem deixar de lado todas as fundamentações jurídicas, legais, jurisprudenciais necessárias. Então, vamos lá. Lei de acesso à informação, já partindo da ideia de que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. E a tal história do sigilo de 100 anos, que esteve tão presente no ano de 2022, que foi um ano eleitoral e que essa temática apareceu muito nos debates, muito nas discussões, e muita gente tem dúvida, né, de onde está a fundamentação para os 100 anos e o que pode acontecer em 2023, considerando a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Qual o procedimento, né? Fazendo uma análise aqui bem técnica e uma análise bem jurídica. Antes disso, antes da gente entender, né, diretamente a questão dos 100 anos, como é que se chega a um sigilo de 100 anos, vamos a algumas informações iniciais da nossa Constituição e da própria Lei de Acesso à Informação. E aí a gente vai ter mais facilidade para conseguir uma resposta responsável. Tá? Então, sempre partindo da Constituição, a gente sabe muito bem disso, né, que é preciso buscar as informações na nossa principal norma, que é a Constituição, que na hierarquia é a referência para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Lá no artigo 5º, o artigo 5º extremamente importante, né, que está dentro do título dos princípios e garantias, dos direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, né, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, lá no artigo 5º, no inciso 33, traz previsto o direito fundamental de acesso à informação. Eu vou fazer questão de ler aqui, porque isso é importante, né, numa linha que nós vamos traçar ao longo de todo o estudo que vamos fazer aqui. Tá? Então, o artigo 5º, inciso 33, diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, tá? Então pode ser realmente um interesse pessoal, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vou marcar mais algumas coisas aqui, né? Então, esse direito fundamental de acesso à informação fala no direito de exigir, portanto, no dever dos órgãos públicos, informações do seu interesse particular ou interesse coletivo geral, né? Tem um prazo para que isso se dê, mas a gente vai falar sobre a lei de acesso à informação, essas questões irão aparecer. Ressalvadas, né? A gente já vai trazer exceção aqui, aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Nosso parâmetro para sigilo, nosso parâmetro inicial para sigilo será a segurança da sociedade e do Estado. Isso é o artigo 5º, inciso 33. É o único dispositivo constitucional que vai tratar sobre isso? Não. Lá no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, o artigo 37, né, que quem estuda direito administrativo e direito constitucional imediatamente remete ao capítulo constitucional sobre administração pública, né, no 37 caput, que nós vamos ter os famosos princípios constitucionais expressos, o famoso LIMP, que não é apenas uma abstração, não é apenas uma teoria, né, está sempre sendo invocado para solucionar muitas questões jurídicas, a gente sabe muito bem disso, isso aparece em outros vídeos e vai aparecer também em outros vídeos, né, a questão agora recente do orçamento secreto, ela se pautou muito na questão dos princípios constitucionais que regem a administração pública, mas agora o assunto é outro, vamos lá. 37, parágrafo 2º, inciso 2, fala, né, sobre o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10, que é justamente o que vai tratar sobre privacidade, honra, imagem, e o inciso 33 do artigo 5º, que foi o que nós acabamos de ler, e que vai falar diretamente sobre o direito fundamental de acesso à informação. Tá?
E ainda o artigo 216, parágrafo 2º, que traz de forma bem direta esse dever da administração pública de fazer a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Né? Como a gente bem sabe, a Constituição de 88 ela é um marco para muitas coisas, historicamente falando, e é também uma grande garantia da transparência, da publicidade dos atos do Estado de forma geral. Porque não há a menor dúvida que um dos pilares da democracia é o acesso à informação, é a publicidade, é a transparência, né? É com ela que se faz um controle da administração pública, que se faz um controle do Estado e que, né, de maneira muito ampla, se garante tantos direitos fundamentais, inclusive o de liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, efetivamente, ela se vale da manifestação do pensamento, mas também de buscar as informações, né? Para que esse pensamento seja realmente livremente informado e expressado, nós temos que ter acesso às informações. Então, a Constituição de 88 realmente é um marco e ela faz esses registros em inúmeros dispositivos. E, imediatamente, né, ela também já prevê a necessidade, como nós vimos aqui, na forma da lei, a existência de uma norma específica sobre essa temática. Certo? E aí, né, nós já tínhamos leis, né, da década de 90, mas em 2011 nós vamos ter, de maneira muito específica, né, uma norma para tratar sobre o assunto, que é a Lei de Acesso à Informação. Ela é a lei número 12.527, de 2011, né? Muitas pessoas que têm um contato mais direto com ela, né, já usam meio que o apelido ali, a LAI. E a LAI, né, recomendo a leitura, aqui estou tentando ser um pouco mais objetiva, então nós vamos, obviamente, fazer um recorte, e como aspectos principais eu destaquei o seguinte, tá? Então vamos lá. É uma lei nacional, ou seja, ela não tem uma aplicação apenas no âmbito federal. Lembrando que República Federativa do Brasil, somos uma federação, 4 níveis federativos, União, Estados, municípios, Distrito Federal, 3 poderes, eventualmente instituições, né, que não estejam hierarquicamente ligadas a um desses poderes, como, por exemplo, o Ministério Público. Ela é de ampla aplicação, ela é uma lei nacional. Garante que publicidade é regra, já vimos isso, né, diante dos valores constitucionais, diante da necessidade de garantir o Estado democrático de direito. O sigilo é exceção, mas ele é necessário também, ele vai existir, e em quais contextos é que nós vamos ver nesse vídeo. Essencialmente, nós estamos lidando com informações de interesse público, sem dúvida alguma, mas como nós já vimos garantido constitucionalmente, mesmo que seja algo do meu interesse, né, que diz respeito a mim, eu também vou ter direito a ter acesso a essa informação, né? Divulgação ampla, consulta ampla para as questões envolvendo o interesse público. Muito importante, a LAI, ela garante uma transparência ativa. O que significa essa transparência ativa? Significa que o Estado ele tem um compromisso, aqui o Estado estou falando, né, de uma lei nacional, então eu estou me referindo, como a gente acabou de ver, aos 4 níveis federativos e tudo que se liga à ideia de Estado, né? A lei determina que exista uma transparência ativa. O que significa isso? Significa que as informações elas devem ser oferecidas, elas devem estar disponíveis, independentemente de qualquer consulta. Aliado à questão da tecnologia da informação, né, significa que eu devo entrar num site de um órgão público ou de uma entidade pública, né? Então, vou ao site do município de Florianópolis, vou ao site da Presidência da República, vou, né, do Senado, da Câmara, do Tribunal de Justiça, do STF. Eu devo encontrar neste site o maior número de informações possíveis. Isso é transparência ativa.
né? O que é de interesse público já deve estar disponível à população, independentemente de qualquer consulta. Depois nós vamos ver, né, que existem os decretos regulamentadores, e esses decretos regulamentadores, né, e aí nós vamos falar do âmbito federal, mas justamente por ser a federação, existirão decretos regulamentadores no nível estadual e também no municipal. Os decretos, eles chegam num grau de detalhamento, né, e aí a gente nos vídeos sempre aproveita para falar sobre o geral também, então numa hierarquia de normas, Constituição, leis, decretos. O decreto traz o detalhamento da lei, né, viabilizando muitas vezes a aplicação dessa norma. E esse decreto, né, relativo à lei, ele traz um grande detalhamento, de fato, porque ele, inclusive, determina muitas vezes a posição no site que essas informações devem estar para facilitar a consulta. Obviamente, né, que sempre cabe uma análise crítica se essa transparência ativa, ela realmente garante a informação, a facilidade de acesso a essa informação. Então, essa é uma discussão sempre paralela, né, que deve sempre acompanhar o exame do acesso à informação. Então, para além das questões jurídicas, nós temos que sempre avaliar e buscar se essas informações realmente estão acessíveis, né? Se são muitos os caminhos dentro dessa tecnologia da informação, né? Se eu tenho que acessar abas e ícones, né? Um caminho meio tortuoso, a coisa já fica um pouco diferente. Mas vamos lá. É uma lei nacional, a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção, pautada essencialmente sobre informações de interesse público, a transparência deve ser ativa, deve se valer, né, da tecnologia da informação, deve fomentar a cultura da transparência, democracia, palavras, né, ligadas diretamente, gerando e possibilitando esse controle social. Lembrando que o Estado, né, ele reúne muitas informações, muitas. O Estado, só para nós termos uma ideia, ele é o maior empregador, né? Ele é o maior cliente, Ele é responsável pelo Sistema Único de Saúde, né? Pelos dados previdenciários dos brasileiros e das brasileiras. Né? E ele vai gerir essa informação, sem contar as questões históricas, né? Patrimônio cultural. Só estou ali no básico, né? Vínculo de trabalho, né? Com todos os agentes públicos, e aí são vínculos diversos, mas essas informações estarão ali sob os cuidados do Estado. O Estado, né, para o seu funcionamento, ele precisa contratar muito, né? Então, ele é um grande cliente, ele é o maior cliente. O volume de recursos que o Estado movimenta anualmente é na ordem de bilhões, evidentemente, né? E só a questão da saúde, e a gente saindo de uma pandemia, a gente consegue ter um pouco mais de noção sobre tudo isso. O Estado, ele é responsável por cuidar, por gerenciar essa informação. É uma atividade muito complexa, né? E aí, nas nossas aulas, lá do nosso curso de administração pública, a gente sempre vai falar isso, olha, essas são as regras jurídicas. Fazer isso funcionar, estudar as metodologias, ter efetividade nessa atividade é uma outra história extremamente importante. O Estado, ele vai ter que gerir essa informação, ele vai ter que cuidar do que é sigiloso, muito bem cuidado, ele vai ter que preservar essas informações, porque eu estou falando aqui de TI, né? Mas lembre-se quantos documentos históricos estão sob os cuidados do Estado, né? E como ele faz a custódia disso, a proteção disso, né? E como ele vai selecionar o que é público, o que é de interesse público, o que é de interesse, né, realmente ligado à proteção do próprio Estado, proteção e segurança da própria sociedade, e que não deve, portanto, estar disponível, e como que eu cuido desse sigilo, é muita coisa. Além da transparência ativa, então, digamos que eu fui buscar uma informação e não encontrei. A lei de acesso à informação, né, vai proporcionar também a transparência passiva, que é assim denominada, que nada mais é que o pedido de acesso. Né? Eu não encontrei, tenho o direito de saber, tenho um direito fundamental, está no artigo 5º da Constituição, como que eu vou buscar essa informação?
Eu vou fazer essa solicitação via Lei de Acesso à Informação, que nós vamos chamar de pedido de acesso. Aí, de novo, né, dentro dessa gestão da informação, dentro da importância, né, de quem é o responsável por isso, dentro da importância, né, do curso de administração pública, como que eu mapeio esse processo, como que eu faço esse fluxo de pedido de acesso. Tá? Então, tudo muito ligado à ideia de que a regra é a publicidade. Mas a própria Constituição também já disse que tem informações que não estarão disponíveis, porque elas são sigilosas. E aqui nós vamos ter dois caminhos. O caminho da classificação das informações, que é um, e um outro caminho que são das informações pessoais. Mas aqui já muito cuidado, uma bela nota de rodapé de que nem todas as informações pessoais são sigilosas. Tá? Isso aqui já é outra nota de rodapé para a gente unir o conteúdo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ter que ficar para outro vídeo, né? Mas já chamando a atenção de que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, ela deve ser vista num fomento, né, numa promoção da Lei de Acesso à Informação, trazendo, inclusive, um reforço da ideia da transparência de como as nossas informações, nossas e informações gerais que estão sob os cuidados do Estado, são gerenciadas. Mas nós não podemos concluir de imediato, e infelizmente isso aconteceu, né? E não podemos acreditar que esse seja o raciocínio correto, de que é dado pessoal, é Lei Geral de Proteção de Dado e ela deve ficar, né, e imediatamente concluir que ela não é disponível ao público. Não, não, definitivamente não, tá? Então, são esses os aspectos principais que precisam ser considerados ao começar o estudo sobre acesso à informação e sobre a Lei de Acesso à Informação, tá? E aí, lembrando que eu já tinha colocado, a Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527, de 2011, vocês conseguem com fácil acesso pela página do Planalto, né? A norma sempre muito atualizada na página do Planalto, porque sempre tem que tomar cuidado com isso, né? As alterações legislativas, elas precisam ser acompanhadas. E a Lei de Acesso à Informação, ela tem 2 decretos regulamentadores, tá? Também são importantes. Nós não vamos ver com detalhes, né? A ideia é que seja realmente um recorte aqui, mas ainda assim já faço a referência. O decreto 7.724 de 2012 e o decreto 7.845 de 2012. Estou só fazendo referência aqui, né? Caso alguém deseja entender com mais detalhes todos esses processos, né? Especialmente o que eu acabei de citar ali nos aspectos principais, e vai encontrar muito detalhamento justamente nos decretos. Lembrando que decreto não é lei, que decreto não pode inovar a ordem jurídica, né? E, inclusive, tivemos alguns momentos aí, né, que por via decretos desejou de alguma maneira alterar a Lei de Acesso à Informação, e por uma pressão e já, né, por uma movimentação do próprio Congresso Nacional, o decreto acabou sendo revogado. É o que alterava, dentre outras coisas, mas o que gerou mais impacto é o que alterava as autoridades que poderiam fazer a classificação das informações. Dando sequência, então, aqui tem 2 dispositivos, que é o principal da transparência ativa e o principal da transparência passiva. São todos da LAI, e mesmo que eu vou evitar aqui muita leitura, mas algumas coisas eu quero destacar com vocês. Então, o artigo 8º, transparência ativa, acho que eu já falei bastante, mas já que, né, vamos lá. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos. Transparência ativa, disponibiliza, não espera alguém perguntar. A divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, sempre, né, gente? Isso aqui é teoria dos atos administrativos, né? A nossa aula de direito administrativo, aula de princípios, é só palavras, não é. A teoria dos atos administrativos é só teoria, né? Depois a matéria fica boa. Não, teoria dos atos administrativos já é a vida em movimento, né? Então, sempre no âmbito de suas competências, que é o primeiro elemento do ato administrativo. Quem é um agente competente para fazer, né? No âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas, né? E transparência passiva, que é o pedido de acesso. O que eu vou querer destacar aqui?
Primeiro que é um direito fundamental, a gente já viu, né? Então, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, né? Porque esse artigo aqui, primeiro, ele vai dizer quem se submete à lei de acesso à informação e também, como eu já disse, todo mundo, todo o Estado, né? Não todo mundo, tô brincando, né? Todo o Estado, né? E Estado que estou falando da República Federativa do Brasil, com níveis federativos, com os poderes e com as instituições que, de algum modo, né, não se submetem a nenhum desses 3 poderes. Eu leio-se especialmente Ministério Público e também Tribunal de Contas, as Cortes de Conta de forma geral, né? Devendo o pedido, quando é pedido de acesso, tá? Conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Eu tenho que me identificar e tenho que dizer o que eu desejo como informação. Agora, muito importante, por isso que eu fiz questão de deixar esse dispositivo aqui. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet, para facilitar. E, muito importante, gente, isso aqui é a chave para depois a gente entender qual é a LGPD, qual é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque na hora de combinar os princípios da lei e da LGPD, nós temos sempre que vir aqui e lembrar desse parágrafo 3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Eu vou me identificar, eu vou dizer qual a informação que eu quero, mas eu não preciso dizer para o que eu quero, porque muitas vezes eu ainda não sei para o que eu quero. Eu estou fazendo uma pesquisa, sou jornalista, eu sou uma pesquisadora, sou uma historiadora, eu sou uma estudante de administração, eu sou um estudante de direito, estou fazendo uma tese, recolhendo dados, né, sobre o Brasil. Eu não sei exatamente onde eu ainda vou chegar, mas eu preciso da informação. Eu sou de um observatório social, eu estou acompanhando uma contratação pública, eu quero a informação, né? E eu não preciso dizer exatamente para o que eu quero. Tudo bem, é para minha pesquisa, mas o que isso vai me levar, né? Qual a finalidade do uso que eu vou dar essa informação? Porque isso é muito importante lá na LGPD, quem já estudou LGPD sabe do que eu estou falando, e depois nós vamos realmente fazer um estudo específico unindo lá e LGPD, eu acho que o momento também pede isso, e essa questão ela é muito importante, nós não podemos perder de vista esse direito de acesso à informação, se não estiver na transparência ativa, se eu precisar me valer do pedido de acesso, né, que eu vou me identificar, eu vou dizer o que eu quero, mas eu não vou dizer o que eu quero, né, e para o que exatamente eu vou usar, porque às vezes eu posso, inclusive, não saber ainda, né, aonde essa pesquisa vai me levar, tá? Então, esses são os pontos principais para a gente entender um pouco, né, da própria lei de acesso à informação. Leiam a lei, leiam os decretos, mas eu acho que já consegui dar uma boa ideia geral. Mas agora vamos partir para as questões mais específicas. Vamos chegar no sigilo de 100 anos, mas antes de chegar no sigilo de 100 anos, e eu sei que é importante isso, porque nas aulas, quando a gente começa a falar sobre lei de acesso à informação, e começa a explicar sobre as informações classificadas, o pessoal já não deixa nem eu terminar a frase. Tá, professor, e os 100 anos? E os 100 anos? Calma, gente. Calma, tá? Eu tenho que entender isso para depois chegar nos 100 anos. Então, vejam só. Transparência é a regra, sigilo é a exceção, tá? Mas ele existe. A própria Constituição já determinou isso. E, de imediato, quando nós falamos de informações sigilosas, o que a Constituição colocou no artigo 5º, inciso 33, foi se referindo às informações classificadas, né? Aqui é do Canva, né? Esse símbolo, classify, top secret, porque é uma expressão mundial, né? Prestem atenção aí nos filmes, nos documentários, nas séries, né? Essa informação foi desclassificada, né? Essa informação ela é classificada, então não se tem acesso a essa informação. E no Brasil, da mesma maneira. A Constituição falou, né, que haveria sigilo quando estivéssemos diante de informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Vem a Lei de Acesso à Informação, e detalha isso, dizendo que nesta hipótese,
né? E aí tem outros dispositivos que daqui a pouco eu já vou destacar também. Essas informações, elas serão classificadas em 3 níveis. E, diante disso, né, com prazos distintos. E é um prazo máximo, tá? É até. Quando as informações forem entendidas como reservadas, o prazo máximo vai ser de até 5 anos. Secretas, até 15 anos. E ultra secreta, 25 anos. E agora que vem, né, o pessoal já tá aí os 100 anos. Calma, tá? É justamente por isso que eu já adiantei antes. Se nós pegarmos a Lei de Acesso à Informação, eu não vou ler tudo aqui, mas, né, acho que é interessante para que esse vídeo tenha as informações principais. O artigo 23 vai repetir o que diz a Constituição, obviamente, né, é um sistema jurídico. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso restrito possam. Então, nós vamos ter aqui uma série de incisos listando essas situações em que entende-se que pode acarretar, né, riscos à segurança da sociedade e do Estado. Então, vejam só, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Classifica. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Isso não é público, isso tem que ser classificado. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Né? Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas. Né? Prejudicar, eu disse que eu não ia ler tudo, estou lendo tudo, né? Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionados com a prevenção ou a repressão de infrações. Né? E aí o que eu faço? A gente combina esses incisos do artigo 23, viemos para o artigo 24, é o artigo 24, então, que vai, né, trazer aqueles prazos lá do slide anterior, né, porque conforme, diante daquelas situações, né, analisando o teor dessa informação, né, fazendo essa ponderação, nós vamos fazer essa classificação em 25 para outra secreta, até, né, prazos máximos, até 15 para secreta e até 5 para reservado. Tem umas questões importantes aqui nos parágrafos que eu vou até comentar, mas que elas vão se remeter também para outros vídeos, tá? Porque, vejam só, o parágrafo 2º vai falar que o que for gerar risco para a segurança de presidente, vice-presidente, cônjuge, filhos, serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato, em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição, tá? E pode-se, né, também, ao invés de usar os prazos do parágrafo 1º, usar um momento, né? Então, eu condiciono a determinado evento, ao invés do prazo, eu uso, ó, a partir de tal evento, essas informações, elas podem ser liberadas, tornar-se públicas, né? Só que não pode ultrapassar, de qualquer maneira, os prazos ali colocados, tá? Essa questão aqui do presidente, vice-presidente, cônjuges e filhos, ela é usada para a questão do cartão corporativo, tá? Mas cartão corporativo, a gente tem decisão importante do Supremo, vou deixar isso para outro vídeo, né? Havia uma fundamentação no Decreto-Lei 200/67, né? E aí o Supremo entendeu que isso não foi recepcionado pela Constituição de 88, não o decreto inteiro, ele em parte ainda, né, está em vigor, mas essa parte não, né, que seria incompatível com a publicidade, que não geraria riscos, né, porque eu não estou dizendo, já estou falando tudo aqui, né, não estou dizendo que naquele momento o cônjuge, a cônjuge, né, o filho está na loja comprando tal coisa. Isso não vai acontecer dessa maneira, porque aí sim, eu poderia ter um risco, saber a localização dessa pessoa, mas não é o caso, tá? Temos decisão importante e tem alguns detalhes aí, né, que eventualmente continuam sob sigilo, que talvez não devessem estar. Mas, né, mais uma nota de rodapé colocada para estudos futuros, dando sequência aqui. Passou o prazo de classificação,
ou ocorrido o evento, né, a informação ela deve se tornar automaticamente de acesso público. Tá? Público, ela se torna pública e daqui a pouco nós já vamos ver como isso vai funcionar na prática. Tá? E para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, seu parágrafo 5º, né, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo, porque a transparência é a regra, o sigilo é a exceção. Considerando gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade do Estado, e 2, o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. Tá? Outra coisa importante, quem classifica isso? Quem faz a classificação? Toda autoridade? Não. A própria lei também vai dizer, isso para o nível federal, tá? Porque considerando que estamos, né, de uma lei de aplicação nacional e considerando a existência da federação, os estados e os municípios, eles também vão poder fazer os seus decretos, obviamente, nos limites de sua competência, né? Então, quando eu falo ali de Forças Armadas, quando a gente fala ali, né, risco, defesa, soberania nacional, integridade territorial nacional, um prefeito não vai poder fazer esse tipo de classificação. Então, sempre lembrando os limites das competências dos agentes públicos, dos níveis federativos, tá? Mas, respeitando-se, né, as competências constitucionais, nós vamos ter a previsão dessa classificação também no nível estadual e no nível municipal. Fiz uma pesquisa nos estados, né? Alguns estados praticamente vão repetir, por exemplo, Santa Catarina vai trazer a questão de sigilo só de forma específica, né, para segurança do governador, vice-governador, cônjuge, filhos, né, essa classificação. São Paulo já vai ter um detalhamento um pouco maior no seu decreto, tá? Mas nós vamos nos concentrar aqui na live. Então, vejam só, para o ultra-secreto, os 25 anos, presidente, vice-presidente, ministros de estados e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior, tá? Tem detalhes, está nos parágrafos, mas eu não vou ler, porque eu já estou vendo que o vídeo está ficando muito grande. No grau de secreto, né, as autoridades, no inciso 1, ó, por óbvio, né, quem pode mais, pode menos, quer dizer, nem sempre. Por óbvio que, né, nessa situação esse encaixa, né, mas nem sempre por conta da nossa teoria dos atos administrativos de competência, tá? Também titulares de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, que são as entidades de administração pública indireta, e no grau reservado, que é o de 5 anos, né, as autoridades referidas-se 1 e 2, mas também as que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS, isso aí é questão, né, é federal. Enfim, vai definir aqui, né, os cargos, os agentes públicos, né, que estiverem no exercício de determinados cargos, que poderão fazer essa classificação, tá? Algumas das hipóteses aqui precisa de ratificação, que está ali nos parágrafos, tem algumas questões que podem delegação, outras não permitem delegação, teoria dos atos administrativos, e aqui tem essa especificação, né? Então, quando que isso pode, quando que isso não pode, e enfim. E a previsão, e é a primeira vez que vai aparecer aqui na nossa conversa, né? O parágrafo 3º, a autoridade ou outro agente público que classificar a informação como ultra secreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28, a comissão mista de reavaliação de informações. Essa comissão mista, ela é muito importante, a composição dela está definida pelos decretos, ela tem inúmeras atribuições legais, e ela tem um papel central nessa questão envolvendo classificação e desclassificação das informações, né? Não vou conseguir entrar nesse detalhamento agora, tá? Mas, já para a gente quase chegar na questão dos 100 anos, ainda ligando a classificação das informações, ela será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vista à sua desclassificação ou redução do prazo de sigilo observado disposto no artigo 24. Isso aqui, gente, de novo, é muito importante, por isso que eu estou falando desde o primeiro minuto. Transparência é a regra, sigilo é a exceção. Sigilo sendo exceção, tá?
esse sigilo tem um prazo, mesmo que eu tenha classificado por 15 anos, isso não significa que eu só vou pensar de novo quando chegar aos 15 anos. Quando chegar aos 15 anos, realmente, né, ela vai se tornar pública. Mas, né, pode ser provocado, então, para provocação, alguém pode, né, um interessado, um cidadão, Ministério Público, né, partidos políticos, pessoas de forma geral, jurídicas, pessoas naturais, podem questionar essa classificação. Ou a própria autoridade pode, sabe, passado um tempo, né? Classificamos por 15 anos, classificamos por 25 anos, por 5 anos, mas passado um tempo, reavaliando, não. Acho que, né, os ânimos se acalmaram. Uma coisa é a gente lidar com algo que ainda não aconteceu. Então vamos classificar. Outra coisa, as cartas na mesa, as coisas já aconteceram, então talvez esse desclassifica, torna-se público ou reduz o prazo do sigilo. Eu quis aqui, né, mostrar um pouco como que isso funciona, porque nem sempre, mesmo falando de lei de acesso à informação, nem sempre a gente consegue facilmente, olha a ironia, as informações classificadas e desclassificadas, né? Uma reunião de tudo que for classificado e desclassificado no nível federal, por exemplo, né? Seria ótimo. E que unisse os três poderes, seria muito bom mesmo, né? Mesmo que não fosse isso por uma iniciativa do próprio Estado, né? Mas dentro de um controle social, que eu tivesse reunido num único site todas as informações classificadas e desclassificadas no nível federal, ou, né, se eu fosse pensar isso numa lógica de Santa Catarina, né, no nível estadual. No âmbito federal, a gente vai até encontrar mais informações no site da CGU, tá? No site da CGU, mas sobre o Poder Executivo, tá? Sobre o Poder Executivo. E a exigência legal, tá? A exigência da lei é que cada órgão organize e disponibilize essas informações. Então, como exemplo aqui, eu peguei o site do Ministério da Justiça, tá? Ministério da Justiça e Segurança Pública. E lá nós vamos ter, né, porque isso o decreto exige que tenha, né, ali uma aba, acesso à informação, informações classificadas e desclassificadas, tá? Então, eu fiz um print aqui dessa página para mostrar o seguinte, né? De acordo com a Lei de Acesso à Informação e também com o decreto 7.724 de 2012, tá? Há uma exigência que sempre no dia 1º de junho seja publicada, né, então de cada ano, o rol das informações classificadas e o rol das informações que foram desclassificadas. Tá? Isso deve ser encontrado no site de cada órgão público. Tá? E também a informação, né, de alguém entendendo que não tem os requisitos e os elementos para aquela classificação, fazer um pedido de desclassificação. Tá? Tenham essa curiosidade, né? Deem uma olhada nos sites, e eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas eu vou aproveitando, né? Eu baixei ali do próprio Ministério da Justiça as suas informações classificadas. São muitas, tá? São muitas. Eu fiz aqui um print pegando só o Departamento Penitenciário Nacional. Mas como que elas aparecem para nós, tá? Então vejam aqui, né? O Código de Indexação de Documento, que contém informação classificada, isso o decreto que esmiuça. Então, tem aqui um código. Por que esse código é importante? Porque quando ela for desclassificada, né, esse número vai acompanhar. E aí eu vou conseguir fazer a comparação da classificação com a desclassificação. Tá? A informação, obviamente, está sendo classificada, ela é sigilosa, então eu não vou ter nenhuma pista sobre o que ela está tratando, né? Mas eu vou ter a fundamentação da LAI, né? Por que ela foi submetida a essa classificação, o momento que se classificou, né? Não, desculpe, a data de produção da informação, o momento que se classificou e qual o prazo de classificação e a validade da
classificação, né? Então, aqui 25 anos. E a autoridade, né, que está sob a responsabilidade disso, os agentes públicos, obviamente que alguém vai ter acesso a essa informação, né, as responsabilidades desse agente público de não tornar público, tá? Então, essas são aqui só para a gente exemplificar, né, as informações classificadas, certo? Tá, e agora? A professora apareceu ali, informações classificadas, os prazos são 5, 15, 25 anos, tem todo um detalhamento, em que situações, quais os incisos, quais são as autoridades, e o tal sigilo de 100 anos, né, que tanto se falou em 2022. Não foi uma exclusividade do presidente Jair Bolsonaro, tá? Mas sem dúvida alguma, né, foi feito um uso maior, e a gente vai ver algumas situações em que efetivamente, né, foi colocado sob o sigilo de 100 anos, e qual a fundamentação jurídica para isso, tá? Então, veja, aqui primeiro vamos entender, né, que aqui eu nem usei o símbolo do Canva de informação classificada, aqui é mais, né, aqui é totalmente confidencial, 100 anos, gente, ninguém vai estar vivo, né, ninguém estará vivo, e a ideia é essa, tá? Então, já respondendo, a ideia é essa, por quê? O sigilo de 100 anos, ele não passa por processo de classificação, ele não é uma informação classificada. O parâmetro dos 100 anos não é a informação imprescindível à segurança da sociedade do Estado. O parâmetro para as informações que são colocadas sob sigilo, até esse termo, são colocadas sob sigilo, né, tem até um questionamento, porque a gente vai ver como isso funciona. Mas realmente, elas ficam sigilosas por até 100 anos. Elas se referem às informações pessoais, e não apenas informações pessoais, de novo, que eu já falei e chamei atenção lá no começo, quando estava dizendo, né, e combinando lá e com a LGPD, tá? Informações pessoais que tenham, né, ligação com intimidade, vida privada, honra e imagem. Nem todas as informações pessoais, gente, estão no rol do direito fundamental à privacidade, à intimidade, honra e imagem. Há informações pessoais que são públicas. Isso é importantíssimo que se saiba, que se internalize, que se compreenda. Agora, as informações pessoais que, de alguma maneira, ligam-se ao que tem de mais íntimo a pessoa, a sua vida privada. Eu, sinceramente, já li muito, né? Tentar fazer diferença entre intimidade e vida privada, eu desisti, tá? Alguns dizem que intimidade é ainda mais recluso do que privacidade. Eu prefiro nem fazer essa distinção. Eu sei que a lei fez, né? E diz que não existem palavras inúteis, mas eu tenho muita dificuldade de fazer essa distinção. Tá? Então, intimidade, vida privada, honra e imagem. Tá? Nesse caso, e aí completando o que eu tinha dito, né? 100 anos. Por que 100 anos? É para a pessoa morrer, né? É para que essa geração aqui não fique sabendo, né? Porque para nós isso é alvo de um interesse que não deveria ser. Né? A nossa humanidade tem curiosidade, mas nós não deveríamos ter essa curiosidade sobre intimidade, vida privada, honra e imagem dessas pessoas. Né? Daqui a 100 anos, mesmo o bebezinho que esteja nascendo hoje, né? E eu nem ia falar, né? Mas estou gravando isso no dia 31 de dezembro de 2022, né? Então, é aquela expectativa para o primeiro bebê de 2023. Mesmo esse primeiro bebê de 2023, daqui a 100 anos, ele vai ser um afortunado de estar vivo ainda, né? E 100 anos fica, né, para aqueles seres, né, que no reino animal, que não são os humanos, costumam ter uma expectativa de vida além de 100 anos, né? Aí a gente está falando, né, de algumas questões geológicas. Eu estou fazendo esse monte de brincadeira, gente, mas é isso. Né? É para que a gente não fique sabendo. Nossa geração não fique sabendo. E onde é que está a fundamentação disso? Está na própria lei. Na própria lei.
Então, nós vamos ter, como eu disse ali, né, ele abre uma sessão para falar sobre as informações pessoais. E, como eu disse, né, obviamente que o Estado ele tem que ter um cuidado grande com as informações pessoais. A LGPD vem e reforça isso. Né, a LGPD vai reforçar isso. A lei já coloca isso sob um cuidado especial do Estado. Mas vamos lá, vou repetir porque isso é muito importante. Não é só porque é informação pessoal, é informação pessoal relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Essas terão seu acesso restrito, independentemente de classificação, de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data de sua produção, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que ela se referir. Tá? Então, o acesso restrito, quem pode ter acesso a essas informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem? Só agente público legalmente autorizado ou a pessoa a que ela se refira. Tá? E nesse caso, vejam, independentemente de classificação, isso tudo que a gente falou até agora sobre classificação, né, 25 anos, 15 anos, 5 anos, não se aplica aqui, gente. Não vai ter esse processo, não vai ter essa divulgação na página do órgão de informação classificada, código de anexação de documento que contém informação, o prazo, onde que se fundamenta. Vejam, o prazo maior, que é de 100 anos, a lei não trouxe acompanhado desse detalhamento, certo? E, né, na linha daquilo que a gente sempre fala, de que o óbvio não existe, deveria ter vindo isso de maneira mais detalhada, né? Porque como que isso vai funcionar, tá? Eu já vou explicar como isso vai funcionar, tá? Mas ainda seguindo aqui. Então, não tem processo de classificação, não tem a indicação de quais são as autoridades responsáveis por fazer essa classificação, porque não é classificação, a gente viu ali, algumas são pelo presidente da República, né? 100 anos, eu não tenho essa lista de autoridades, quem vai fazer isso ou não, tá? Então, como que isso vai funcionar, né? Quantas perguntas envolvem essa questão dos 100 anos? As dificuldades, porque, né, de imediato, então, vejo eu aqui, né, estudiosa do direito, super confortável, não estou, mas poderia estar dizendo assim, olha, informação relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. Ah, gente, mas são conceitos extremamente subjetivos. Então, primeiro, a dificuldade. Quando que eu tenho algo ligado à intimidade e vida privada? Intimidade e vida privada por uma pessoa, né, pública, uma autoridade pública é a mesma coisa do que alguém que não detém essa qualificação? Essas discussões todas a gente já debate lá quando estamos estudando os direitos fundamentais. E isso vem e se une aqui para tornar a coisa realmente muito complexa, tá? E essas informações pessoais que se refere a este artigo relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, poderão ter autorizado sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Então, vamos lá. A pessoa disse ok, pode divulgar, vai divulgar, né? Pessoa não diz que pode divulgar, previsão legal. Sinceramente, eu acho que as previsões legais, elas estão previstas aqui, no parágrafo 3º, tá? Então, o consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias. Então, quando eu estiver diante dessas situações aqui estabelecidas no parágrafo 3º, desculpem, né? Quando eu estiver aqui diante dessas situações, tá? Eu vou comentar. O vídeo objetivo foi para o espaço, tá, gente? Não é mais objetivo. Virou a nossa aula de sigilo de 100 anos. Mas está tudo certo, né? Que seja útil para alguém. E tem muito mais detalhes, né? É um recorte do recorte, mas mesmo assim, tá, foi um pouquinho além do que eu estava imaginando, mas é sempre assim, quem me conhece sabe disso. Então, vamos lá. Quando, tá? Quando que essas informações, mesmo que relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, elas poderão ser divulgadas, tá? Quando for a prevenção e diagnóstico médico,
Se essa pessoa estiver legalmente incapaz, obviamente, tratamento médico, né? E para utilização única, exclusivamente para tratamento médico. Ou seja, né, a pessoa precisa acessar um prontuário médico. Não tem dúvida que saúde é uma questão privada, íntima, né? E a pessoa, ela está incapacitada, impossibilitada de dar o consentimento, mas é necessário para o tratamento dela, tá? Então, essa é uma questão muito pontual, né? Também, realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir. Então, eu vou ter acesso às informações, mas eu vou ter que trabalhar de maneira anonimizada. Cumprimento de ordem judicial, porque a ordem judicial a gente vai cumprir. Defesa de direitos humanos e a proteção do interesse público geral preponderante. Eu estava comentando assim, para quem está aqui no direito é muito fácil, a gente levanta os problemas, diz que é complexo, diz que é subjetivo, mas quem está lá na linha de frente, quem compõe o serviço de informação ao cidadão desse órgão público, ele vai ter que lidar com questões super complexas, né? Lidando com diversos interesses e tendo que tomar uma decisão, divulgo ou não divulgo, tá? Porque, vejam, defesa de direitos humanos, proteção do interesse público geral preponderante, as pessoas precisam estar capacitadas, os servidores, os agentes públicos, né, com tempo, né, não lidando só com apagar incêndios no seu dia a dia para conseguir fazer isso com tranquilidade e com responsabilidade, né? Não posso usar isso, parágrafo 4º, com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. E regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal. O regulamento, gente, o decreto, ele chove aqui no molhado, tá? Em alguns momentos eu acho que o que ele ultrapassa, ele não deveria ter ultrapassado. Então, eles não vão nos ajudar, tá? Então, concluindo, sigilo de 100 anos. A lei falou sobre isso. Ela trouxe a figura do sigilo, né? O que muita gente diz é que isso já foi um avanço, porque antes não tinha limite, né? Poderia ser por muito mais do que 100 anos, então restringiu, fez esse exercício de pensamento, né? A própria pessoa que a gente está se referindo provavelmente também não vai mais estar viva, tem essa questão, né, de que depois entra por um aspecto realmente histórico, então isso deve ser de algum modo revelado, tá? Mas ela faz isso, ela traz essas questões, mas ela não vai falar, né, portanto, qual o procedimento para colocar o sigilo, para retirar o sigilo, então colocar e retirar. Reforçando, independe de classificação ou desclassificação. Tudo aquilo que a gente viu para o 25, 15, 5 não vai se aplicar aqui. Não tem detalhamento na lei, em decretos, tá? A gente poderia, né, tem lá, a gente já viu o artigo 29, falando de reavaliação, né, provocada, de ofício, mas isso é para declassificar e desclassificar. A gente pode até seguir uma analogia aqui, né, mas efetivamente o artigo 29, que fala disso, ele está se referindo à classificação e desclassificação. E aí, depois de muito ler, né, assunto, né, textos jurídicos, não jurídicos, acompanhando todas as notícias, acompanhando os debates eleitorais, né, e toda a discussão, olha, se já no primeiro dia, né, se eu for eleito, vou fazer, né, um ato que vamos revelar tudo, e eu ali pensando, gente, como é que faz isso? Né? A lei não diz como é que faz isso. Será que cabível um único ato administrativo, né, um revogaço do sigilo, e aí buscando as notícias e tentando entender, porque olha só, as classificadas eu até consigo, né, eu não sei o teor da informação, mas muitas vezes eu vou saber, não, a informação que eu busquei, ou que algum meio de comunicação buscou, ela está classificada por 25 anos. Então, eu não sei o teor, mas eu sei sobre o que ela trata, né? Porque eu vou lá nesse site que a lei exige, o decreto exige, e tenho lá a classificação e desclassificação. Dia 1º de junho tem que ter a lista atualizada, mais classificação de que foi desclassificado. Mas o sigilo de 100 anos, não. Eu não tenho, tá? Eu não vou entrar no site do Planalto, nem da CGU, nem do Ministério da Justiça,
né, ou de uma universidade que seja, e dizer o seguinte, ó, as nossas informações sobre sigilo de 100 anos são essas. Não tem, gente. Não tem, tá? E aí, como que eu resolvo? A nossa querida, boa, velha, clássica teoria dos atos administrativos. Porque é isso que foi aplicado para... Não classificar... Nossa, que erro no final desse vídeo. Porque foi isso que foi utilizado para colocar, porque não é classificação, para colocar sob o sigilo de 100 anos. O que que acontece? Alguém vai buscar a informação, e eu já vou trazer os assuntos da atualidade aqui para fechar o nosso vídeo, né? Alguém busca informação. Provavelmente fez a tentativa de transparência ativa, não encontrou. Foi para transferência passiva, fez o pedido de acesso. O que que veio de resposta? Não. Não. E a resposta de negativa, e o decreto diz, né, no âmbito federal, eu tenho instâncias recursais para isso, tá, gente? Então tem um fluxo. E no âmbito federal chega até a CGU, tá? E depois tem a comissão mista de reavaliação de informações, né, que ainda pode, né, ter inúmeras competências atreladas a essas classificações. Né? E aqui no sigilo de 100 anos, né, então, vamos lá, né, puxando o fio aqui. Não estava na transparência ativa a informação que eu queria. Eu, Denise, cidadã. Né? Ou um jornalista. Não achou. Pedido de acesso. Negativa, recurso negativa. E quando vem a negativa, teoria dos atos administrativos já, gente. Tá? Eu tenho que ter... Quais são os 5 elementos do ato administrativo? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Né? Quem tem competência para dar o não, para dar negativa, né? E para fazer essa avaliação de que é informação pessoal ligada à intimidade, vida privada, honra, imagem. Né? Na forma, eu tenho que ter motivação, sempre, senão o ato administrativo, ele é nulo. Tem que virar a explicação, né? Claro que não revelando, mas justificando aqui o sigilo de 100 anos, justificando, né, a privacidade, honra, imagem dessa informação, que traz informação pessoal e que tem essas características, e o motivo dessa negativa. Então, se foi esse o caminho de negar a informação com sigilo de 100 anos, simetria das formas. Para revelar essa informação numa reavaliação, que é possível, teoria dos atos administrativos, né? O que a gente tem? Né? A gente pode, dentro de uma autotutela, verificar a legalidade desse ato, e aí, se eu entendo que houve uma ilegalidade, seja porque o agente era incompetente, seja porque o motivo e o objeto, né, não eram adequados, seja porque a motivação, enfim, uma ilicitude, uma ilegalidade, um mau uso, uma não fundamentação jurídica para isso, eu vou anular. Quem é o agente competente para anular? Né? Ou então eu estou reavaliando. Eu posso não querer dizer que houve uma ilegalidade, mas eu posso reavaliar e dizer que o contexto atual, né, ele não justifica mais essa manutenção do sigilo, porque há uma discricionariedade, então eu posso chegar numa revogação. Aula de atos administrativos, tem aula pronta já, né, sobre atos administrativos e é muito importante, mais uma vez, confirmando a importância desse conteúdo. Tá? Então, voltando para não deixar a coisa solta aqui. Já vou trazer as notícias, né? Selecionei algumas notícias aqui para a gente fazer uma análise, mas para não deixar a coisa solta aqui. Então, quando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda na disputa eleitoral, né, colocava, eu vou fazer, né, vou revogar, vou fazer um ato, vou fazer um decreto, e isso aparecia depois na mídia, né, decreto, medida provisória, enfim, sei lá, né, tantos instrumentos jurídicos que colocaram, né. Eu já disse, olha, eu no primeiro momento, eu disse, pode, chefe do Poder Executivo. Atos administrativos também tem a figura da avocação, né? Assim como tem a delegação, tem a avocação. Mas, claro, gente, calor do debate, né?
se for uma análise mais detalhada da teoria dos atos administrativos, a vocação ela não é muito utilizada, porque ela não é muito democrática, né? O agente superior hierárquico pegando para si, não, deixa que eu faço. Não, isso a gente não utiliza, a gente utiliza isso muito excepcionalmente. Outra questão, isso está pulverizado pelo Brasil, e aí, no caso, estou falando só do âmbito federal, do executivo, mas isso está pulverizado. Eu não sei, eu não tenho catalogado, eu não tenho uma lista de todas as informações que eventualmente estão sob sigilo, porque isso não se referia só ao presidente Jair Bolsonaro. Isso eu posso ter ido fazer uma consulta numa universidade, como eu usei de exemplo antes, ou de qualquer entidade da administração pública indireto, algum outro órgão público, que aquele agente que é competente realmente para isso, que é um servidor público, tenha me respondido, olha, essas informações a gente não passa, porque elas estão relacionadas à privacidade, honra, intimidade e imagem, e é hipótese de sigilo de 100 anos. Aí tem aquelas exceções que a gente viu, né, que para pesquisa, estatística, mas tem que ficar anonimizado, né, questão histórica, enfim. Tem uma subjetividade para isso, mas tem um agente competente para fazer isso. E essas possibilidades de situações de sigilo de 100 anos podem ser inúmeras, inúmeras. Por isso que penso eu que, pelo princípio da simetria das formas, nós vamos respeitar o agente que foi competente para colocar sob sigilo de 100 anos. Olha ali, olha. É a autoridade também para fazer essa reavaliação, a não ser que tenha uma disposição em outro sentido, tá? E lembrando, né, aqui, de novo, a gente cuidando na união de lei com LGPD, aquilo que eu já falei no começo, não é porque é informação pessoal que é sigilosa. Antes, né, mesmo da entrada em vigor da LGPD, eu fiz um estudo, né, virou um capítulo de um livro, depois certamente está à disposição para nós lá no nosso material de aula, né, fiz junto com o professor Charles Machado, que foi o organizador do livro Compliance Digital, e a gente tentou já fazer essa união de lá e LGPD, alertando, e infelizmente veio se materializar depois, né, porque a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e no caso pessoas, né, naturais. Um receio já existia naquele momento, mesmo ela não estando em vigor, e confirmado posteriormente, de negativa de acesso a algumas informações por serem pessoais, mas não é isso que nem que a lei fala, nem que a LGPD fala. Não é, tá? A solução não é simplista, a LGPD não é um muro à lei, não é um obstáculo imediato à lei, elas têm que ser analisadas conjuntamente, no primeiro momento são, inclusive, complementares. Né? Então, aquilo que eu também tinha falado lá anteriormente, tem que explicar, né? Tem que os princípios da lei envolvendo ali finalidade, tem que dizer porque, calma, não é bem assim também, tá? Mas isso é outro vídeo, né? Isso já está enorme, então deixemos para depois. Selecionei aqui para a gente agora sim finalizar, tá? Algumas notícias, alguns temas, né? Que essa questão do sigilo de 100 anos foi tão palpitante. Busquei nos principais, né, sites de muitos que eu li, não são os principais sites, né, mas de muitos que trataram isso da questão de forma muito específica. Eu destaco essa matéria da BBC News Brasil, que é sigilo de 100 anos imposto por Bolsonaro e atacado por Lula, e tem ali algumas situações em que o sigilo teria sido colocado. É uma matéria de 31 de agosto de 2022, tá? Ela não tem assinatura nenhuma, não tem uma assinatura específica de um jornalista. A Carta Capital tem aqui sigilo de 100 anos, assinada por Getúlio Xavier, de 31 de outubro de 2022, né? 5 segredos de Bolsonaro que podem ser revelados em 2023. Também do site Metrópolis, o caso Genivaldo, que a Polícia Rodoviária Federal colocou sigilo de 100 anos em processos contra agentes públicos, né? E também matéria, essa do Metrópolis, né? Assinada por Tasso Lohan, de 23 de junho de 2022, matéria do Poder 360, assinada por Murilo Fagundes e Emily Bank, de 3 de setembro de 2022, também explicando como funciona o sigilo de 100 anos impostos por Bolsonaro, tá? Aqui, gente, o que eu vou fazer, tá? Nem sempre é fácil
a gente saber se realmente é hipótese de sigilo de 100 anos. Algumas dessas, mesmo, eu não vou pontuar de que matéria, tá? Deem uma olhada nas matérias, são todas muito boas. Eu não vou pontuar de qual matéria, mas algumas, a fundamentação não veio necessariamente que era sigilo de 100 anos. Algumas era classificação normal, de 25, 15, 5. E acabou aparecendo para o grande público como sendo sigilo de 100 anos. E algumas vezes a resposta nem foi sigilo de 100 anos, foi LGPD, com aquele medo que eu já estava antes, né, de usar LGPD para negar de imediato acesso à informação, tá? Então, eu vou comentar algumas situações aqui, baseada nessas 4 matérias, e a gente finaliza essa nossa conversa, provavelmente em sala de aula, depois a gente, né, pode trazer outras reflexões, tá? Então, o primeiro caso, que realmente é sigilo de 100 anos, é a carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro, né, que foi colocado sob sigilo de 100 anos. Como é que aconteceu isso? Né, na linha de tudo que a gente conversou até agora, tá? Inicialmente, o jornalista Guilherme Amado, da revista Época, solicitou essa informação via live, tá? Solicitou ao Palácio do Planalto acesso a essa informação. Então, tudo que a gente conversou até agora, né? Por isso que é importante ter esse tempo todo de conversa, porque, né, agora tudo vai fazer sentido, tá? Qual foi a resposta do Palácio do Planalto? Dizendo que era informação pessoal, que estava relacionada à intimidade, vida privada, honra e imagem, e que então o sigilo seria de 100 anos. Aqui a gente tem realmente uma resposta oficial com base no sigilo de 100 anos da LAI. Houve também uma ação popular, ela não teve julgamento ainda, vamos ver, né, os próximos passos dessa ação popular, inclusive a autora foi a Gleisi Hoffmann, né, mas a ação popular ela está como cidadã e não como presidente do Partido dos Trabalhadores. A ação popular é ajuizada, né, na primeira instância ali na própria Justiça Federal. Então, carteira de vacinação, de fato, sigilo de 100 anos. Outro tema, tá, que também gerou muita discussão relacionada ao tal sigilo de 100 anos, foi o processo disciplinar envolvendo o ex-ministro da Saúde, agora, né, senador eleito, Eduardo Pazuello, né, general do Exército. Então, o que aconteceu? Ele participou de um ato no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, existe uma proibição para que militares participem desse tipo de ato, né? Aí nós tivemos pedido do jornal Folha de São Paulo de acesso ao processo administrativo disciplinar, né, porque como tem essa vedação, foi instaurado um PAD, processo administrativo disciplinar, e também o jornal o Globo, tá? Ambos solicitaram, e a resposta foi com base na LGPD, tá? Na LAI, então LGPD, não foi sigilo de 100 anos, pela minha compreensão, tá? Na LGPD, informação pessoal a gente não divulga, tá? Então, essa é a questão, tá vendo só? Então, não foi nem os 100 anos, foi LGPD, tá? E a motivação para negativa, porque a negativa também é um ato administrativo, né? Tem que vir motivação. Que seria uma proteção dos princípios da hierarquia e disciplina do Exército. Essa foi a resposta, tá? Outro que foi também tratado pela mídia como sendo sigilo de 100 anos, mas a negativa não falou em sigilo de 100 anos, falou em LGPD, tá? Que foi acesso à agenda de visita dos pastores, né? Arilton Moura e Gilmar Santos, reportagem, informação solicitada pelo Globo, e a resposta também foi que não seria concedida a informação com base na LGPD, que seriam informações pessoais. Está vendo como o uso pode ser muito inadequado da LGPD? Como a gente tem que tomar cuidado, como uma coisa deve ser combinada, tá? Agora, de novo, uma outra de forma muito explícita, o tal dos 100 anos, tá? Crachás de acesso dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, né, ao presidente, ao Palácio do Planalto, né? Quem fez essa solicitação foi a revista Cruzoé, e a resposta foi LAI, sigilo 100 anos, artigo 31. Aqui, sim, sigilo de 100 anos. Né? Então, de forma bem direta, né, a resposta, de fato, carteira de vacinação e o crachá de acesso aos filhos. Tá? Também algumas matérias trazem a questão do contrato da Covaxin como sendo hipótese de 100 anos, não é, tá? E no caso ali
do acesso aos pastores, isso foi revertido judicialmente, né? Da Covaxin também, houve um pedido da CPI, isso depois foi revelado, mas não era a resposta como sendo de 100 anos, tá? Tivemos o caso da PRF, né? A tragédia ali, lamentável, da morte de Genivaldo, e de imediata a resposta, sim, foi sigilo de 100 anos, dizendo que se tratava de informação pessoal. Quem solicitou foi o site Metrópolis, solicitou acesso aos autos dos processos já concluídos, e a resposta de imediato foi que era sigilo de 100 anos por se tratar de informação pessoal. Dentro do fluxo existente, né, de negativa de pedido de acesso, recurso à CGU, e a CGU, que não é judicial, né, gente? É dentro da esfera própria administrativa federal, dentro desse fluxo de acesso, né, à informação. Então, sua própria lei prevê o decreto e regulamento. Então, determinou, o que a CGU diz? Determinou a divulgação dos procedimentos administrativos concluídos, permitindo-se o tarjamento apenas de informações estritamente privadas ou pessoais sensíveis. Tá? De novo, para a gente pensar na questão da metodologia, né? Como é que eu tenho mecanismos para fazer esse tarjamento de algumas informações? Mas isso que a administração pública deve estar capacitada para fazer, certo? Então, né, fechando, e agora é fechando mesmo, isso a gente já tinha conversado em sala, né? Eu tinha ficado com muitas dúvidas, né? O óbvio não existe, né? Aquilo fica aqui, vai na live, vai no decreto, isso não está organizado, quem que desfaz, pode, não pode, avoca, não avoca, que ato é esse, taraná, como é que isso vai acontecer? Isso a gente já tinha conversado em sala de aula, então, né, a gente viu aí a comissão de transição trabalhando, teve um relatório final, e eu fiquei muito curiosa sobre essa questão, e lá na folha 59 desse relatório final do Gabinete de Transição Governamental, tem essa questão, que vai muito na linha do que a gente acabou de concluir, tá? Então, vamos fechar, né, essa nossa conversa trazendo essa informação, que de algum modo ela é provisória, porque é um gabinete de transição, mas acho que ela já é bem valiosa para nós nesse momento. Então, vamos lá. Revisão de atos que impuseram sigilo indevido de 100 anos em documento de acesso público. A proposta é de revisão de casos, estou lendo, tá? Em que houve imposição de sigilo de 100 anos pelo governo Bolsonaro para impedir o conhecimento público de documentos. Os casos revisados serão aqueles contidos em lista apresentada à equipe de transição por especialistas e entidades da sociedade civil com expertise na área de transparência. Então, veja, essa lista alguém vai ter que fazer, né? Porque já sabemos, agora a gente já sabe tudo. A gente já sabe que não existe lá no site, não é classificação, né? Sugere-se, a partir do trabalho técnico realizado pelo Grupo da Transição de Transparência, Integridade e Controle, que sejam adotadas as seguintes medidas. Medida A. Despacho do Presidente da República, que determina pelo princípio da autotutela da administração, né? Então, a questão de ofício, a própria administração reconhecendo que precisa reavaliar e que pode fazer isso. Então, despacho do Presidente da República, que determina pelo princípio da autotutela que a CGU reavalie as decisões tomadas na lista de casos denunciados como de imposição indevida de sigilo de 100 anos. Então, o que um ato do Presidente da República vai fazer aqui é, né, invocando aí a CGU para que ela reavalie essas decisões já a partir de uma listagem e de outras que, né, possivelmente vai aparecer. Tem a questão aqui da Comissão de Reavaliação de Informações, que também acho que poderia ter uma certa análise ali de qual a sua competência, mas, enfim, a conclusão deles aqui, e compreendo também como sendo a correta, é pela CGU. E a medida B, que é um despacho do Presidente da República, que determina que a AGU, a Advocacia da União, elabore proposta de parecer vinculante que indique o escopo de aplicação possível da atual redação da Lei de Acesso à Informação relativa à proteção de dados pessoais. Claro, isso é muito importante, gente. Foi a dúvida de todos nós, porque realmente esse detalhamento ele não existe, nem na lei, nem nos decretos regulamentadores. O assunto é complexo, são questões subjetivas,
desde sempre, e sempre serão, né? Quem estuda privacidade, honra, imagem, intimidade, sabe da complexidade dessa questão, né? Unindo, né, sigilo, interesse público, temas subjetivos como privacidade, né, tudo isso que eu já falei, LGPD, como que o Estado vai proteger dados pessoais, que é o grande desafio. Custodiar, cuidar, proteger, tratar, né, combinando transparência, publicidade, proteção de todos esses valores igualmente constitucionais, privacidade, intimidade, honra, imagem, e LAI e LGPD, Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção. É um grande desafio, e realmente isso vai ter que ser estudado, pensado e orientar, né? Porque, e não deixar isso individualmente para cada agente público que se depara com esse desafio. Não é coisa para se realmente fazer individualmente diante de tanta complexidade. Precisa realmente de um estudo específico, de uma orientação maior. Tá certo? É isso. Acho que demos uma geral na live e também, né, nos desafios envolvendo todas essas questões. Certo? Ficamos à disposição para mais reflexões e até um próximo vídeo.